Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta. Eu falei que ficaria ausente só nas festas de finais de ano, acabou que eu emendei com recesso e eu acho que eu fiquei umas 3, quartas-feiras sem aparecer por aqui, mas voltei e agora voltei com tudo, não vai ter mais pausas, vamos voltar com as nossas conversas de quarta. Confesso que eu estava até com saudade de aparecer por aqui. Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foram as festas de final de ano? Animados para 2025? Já me dá um ok, por favor, para dizer como é que tá o som, a imagem. E hoje eu quero falar boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Boa noite. Então, o tema de hoje será: você, oi, tudo bem? É realmente quem diz ser ou apenas o que esperam de você? Essa semana tava tinha um assunto muito comentado aí, que era essa questão dos filtros aí do Instagram, se ia sair, se não ia, como será a nossa vida, né? Falando a nós, porque eu também aproveito muito esses filtros. E aí, olhando para esse assunto, o que nós podemos colocar ele nesse tema de hoje? Se você hoje tirasse o medo de ser julgado, o sentimento de culpa, o que as pessoas vão achar, se eu for assim, se eu falar assim, como que realmente seria a sua vida? Você seria da forma que você é? Você ia reagir da mesma forma? Como que ia ser daqui para frente, se nós pudéssemos tirar essas questões, essas expectativas externas que as pessoas acabam gerando em relação à nossa pessoa? Como que seria a sua vida se fosse retirado tudo isso? O que sobraria? Você está sendo realmente quem você é? Ou você está dependendo da opinião do outro? Como que seria mesmo, se tudo mudasse? Se você fizesse essa análise hoje, o que mudaria aí na sua vida? Como que você poderia fazer diferente esse ano de 2025, já que nós estamos começando agora, mas hoje já é dia 15 de janeiro, então 15 dias já dá para acontecer muita coisa, já pode ter feito muitas mudanças, já espero que vocês tenham planejado aí as metas de vocês, e agora vamos fazer esse novo planejamento aí de vida, de você ser quem você realmente é, de você ser autêntico, de você viver de acordo com seus valores, com os seus sonhos e deixar um pouco de viver a vida que o outro escolheu para você. E aí quando você começa a viver dessa forma, é algo tão libertador, e eu vou dizer isso por experiência própria, porque por muito tempo eu tive esse medo de ser julgada, até para estar aqui fazendo live, Quantas vezes eu pensava, será que eu vou conseguir fazer live? Será que eu vou ter tema todos os dias? Será que as pessoas vão assistir ou não? Como que vai ser? E se eu esquecer lá na hora o que eu vou falar? E se eu falar alguma besteira? E aí por muito tempo eu me privei disso, eu me privei de outras coisas, porque eu estava vivendo a vida do outro. Eu estava vivendo expectativas que o outro colocou na minha vida. E a Débora mesmo, a minha essência, eu não estava conseguindo jogar para fora. Mas aí quando você tira, já que eu estava falando aí de filtros com você, quando você tira assim da sua visão a questão do filtro, do medo de julgamento, a culpa, aí você começa a enxergar um outro horizonte, uma nova vida, e aí você começa a mergulhar nesse caminho de autoconhecimento, de saber o que realmente você quer, para que você está aqui, qual é o seu propósito de vida, o que você pode fazer para transformar vidas, o que você pode... Quando a gente fala transformar vidas, às vezes as pessoas associam muito, mas eu não sou terapeuta, então não tem que transformar a vida de ninguém. Claro que tem, você tem contato com pessoas o dia inteiro, então você pode sim transformar a vida de alguém. E quando você é você mesmo e que a pessoa sente que está com a sua verdadeira essência
faz a diferença. No começo, quando você começa a falar um pouco, ser diferente, e aí assusta um pouco as pessoas, que, eita, mas agora ela tá falando dessa forma, mas depois é tão bom quando você pode conversar com alguém, que você vai perguntar uma opinião, que você vai falar alguma ideia, e que você sabe que essa pessoa tá sendo verdadeira com você. E aí, quantas vezes você fala um sim que você não quer, mas você pensa assim, eu vou falar sim, porque senão eu vou gerar um climão, né, agora. Então, deixa eu cortar esse assunto aqui, deixa eu poupar um estresse. Mas o que poupar esse estresse, causar esse climão, tem causado na sua vida? O que você está fazendo de diferente só por conta desse sim que você precisou falar, porque você teve medo de se impor, medo de falar, medo de ser quem você realmente é? E você sabe quem você é? Você sabe a sua identidade? Quando eu faço essas perguntas, eu perguntar para vocês aí, quem é você? Defina quem é você. Como que você definiria? Escreve aí nos comentários. Você sabe definir quem é você? Ou não? Você sabe definir o outro, o que o outro significa, a opinião do outro na sua vida. Mas e você mesmo? Quem que é você? E quando você deixa de ser você? Como eu estava falando, a questão de quando você conversa com alguém, que você sabe que você pode falar, que você sabe que essa pessoa vai ser verdadeira. É tão ruim, né? Nós usamos, eu pelo menos uso essa expressão de... É ruim você estar conversando com alguém e parecendo que tá pisando em ovos. Eu não posso falar isso porque senão eu vou magoar fulano. Mas eu não posso falar isso pra ciclano porque senão, meu Deus do céu, como que essa pessoa vai reagir? Não é horrível você estar conversando com alguém e você ter que pensar em um monte de possibilidades que você nem sabe se vai acontecer ou não. Aí você acaba recuando. Ou você, né, fala sim pra acabar o assunto ali. Nossa, é horrível. Eu não gosto de jeito nenhum de estar com pessoas assim. Eu gosto de falar, tudo bem, às vezes nós vamos errar, às vezes você vai precisar... Alguém já falou que é muito ruim mesmo, é horrível. Então é muito bom, assim, se você errar, por que não pedir perdão? Tudo bem, todos nós erramos, todos nós podemos cometer esses erros aí ao longo da vida e tá tudo bem. Mas é muito melhor você ser você mesmo e precisar pedir perdão, ok, do que você ficar aí vivendo essa vida que não é sua. E quando você vive essa vida que não é sua, o que seu corpo manifesta? Como que ele vai gritar o socorro aí? Ele vai trazer uma tensão, ele vai trazer uma dor, ele vai trazer uma insônia, vai trazer uma crise emocional, com uma ansiedade, com uma... Sabe aquele pensamento acelerado, que você fica pensando mil coisas ao mesmo tempo? Quem já passou por isso sabe como é ruim. Nossa, não tem coisa pior do que quando você tá ali doido pra descansar, sabe que no outro dia tem que levantar cedo e que você deita a cabeça no travesseiro e você não consegue desligar o seu cérebro. Passa um filme na cabeça, é muito ruim. E o que seu corpo está manifestando e pedindo socorro aí, que você não sabe, que você não está sabendo lidar? Então nós precisamos olhar para isso. Então muitas situações que nós vivemos na nossa vida, boa noite, Carlos Augusto, tudo bem? Que nós vivemos aí na nossa vida, essas questões, esses traumas, isso pode gerar o quê? Crenças limitantes na nossa vida. E aí você já fica naquelas, né, crenças de que eu preciso ser aceito por fulano, preciso ser aceito pela sociedade, eu não posso dizer não, o que o outro vai achar? E aí imagina, você viver o dia inteiro com esse monte de interrogação, porque quando depende do outro, você nunca sabe como que a outra pessoa vai reagir. São expectativas externas que você criou e que você não sabe nem se vai acontecer. Aí você deixa de fazer uma coisa bacana, uma coisa que é legal pra você, porque você tá ali, cheio de crenças que estão te limitando. Então nós precisamos trabalhar em cima dessas memórias inconscientes que estão atrapalhando você a ser você mesmo. O que foi que você passou na infância? Foi uma rejeição? Foi alguma frase que você ouviu e que isso gera essa dificuldade de você ser quem você é realmente? E aí entra o meu trabalho para poder te ajudar nessas questões. E aqui no consultório aparecem muitos pacientes precisando de ajuda nesse contexto. E aí, quando nós mexemos nessas memórias inconscientes, nossa, é outra coisa. Aí a primeira coisa que eles falam, Débora, nossa, mas agora eu tô tão sem filtro, tô vivendo mesmo o que eu quero, o que eu preciso. Nossa, quantos projetos eu estava deixando de fazer, porque eu não sabia
como é que a pessoa ia reagir, o que ia acontecer se eu falasse não, mas agora é tão bom, nossa, eu tô tão sem filtro. E é isso, tire mesmo esse filtro de medo, esse filtro de culpa, e tá tudo bem se você der um passo e precisar às vezes retornar 2 passos para poder, porque não deu certo, porque eu fiz errado, vai lá, pede desculpa, e é isso. E aí, 2 exercícios que eu acho válido vocês fazerem. Primeiro, né, quando vocês puderem, pegue um papel e uma caneta e faça uma listinha assim do que realmente te deixa alegre, aquela alegria genuína, o que te dá prazer, o que você sente que está realizando aquele desejo seu, que é algo que é realmente a sua essência, de que, nossa, que quando você está escrevendo, fazendo esse exercício, você dá até aquele sorriso, que ele sai lá de dentro, de tão leve que é. Então faça. E aí depois você pense o que é que está bloqueando de você ser você mesmo. E aí você começa a colocar, é o que? É um medo, é uma pessoa, é uma situação. E aí depois que você fizer essa análise, eu quero que vocês olhem, né, para esses pontos. E pense, pensa naquela sensação que foi quando você escreveu, o que te dá alegria, o que te dá essa alegria de viver. E aí quando você olha para outra lista e vê o que está te impedindo, aí você pensa, mas poxa, isso aqui vale a pena mesmo? Não é melhor eu ter esse sentimento na minha vida? Não é eu viver a minha vida dessa forma? Sem precisar estar com um monte de máscaras que estão me travando? E isso vai fazendo tanta diferença. E outro exercício também que eu gosto muito de passar para os pacientes em relação a isso, sabe? Em algum momento que você está mais tranquilo, que você está num ambiente que não seja muito barulho, feche seus olhos, se comunique com o seu corpo. Quando você fechar esses olhos, faça, puxa o ar e solta. E aí você vai puxando e soltando o ar. Pode fazer por 3 vezes e aí você vai ver que seu corpo vai desacelerando. Quando o seu corpo desacelerar um pouco, começa a pensar, né? O que está doendo no meu corpo hoje? O que eu tenho de tensão? E aí você pode criar uma ordem na sua cabeça, né? Pode começar da sua cabeça até os pés. E aí você vai pensando, tá, aqui na minha cabeça tem alguma tensão que está me incomodando? Nos ombros, né? Que é esse peso que você está carregando e que não é seu. E aí você começa a observar. Quando você achar alguma tensão que está muito forte, converse mesmo com o seu corpo. Tá, por que você está pedindo socorro nesse ponto? E aí você pode começar a pensar, tá, eu estou sentindo essa tensão já tem uns 3 dias. O que eu passei antes desses 3 dias? Que situação que eu vivenciei? O que pode ter causado isso no meu corpo? E aí você começa a se entregar, a entender o que seu corpo quer dizer. Sempre falo, o nosso corpo, gente, ele é lindo, ele é maravilhoso. Deus fez uma máquina perfeita. Então, você pode conversar com seu corpo grita antes de você aparecer aqui no consultório. Só que muitas vezes está tão acelerado com o dia a dia, vivendo a vida do outro, né? E você não se percebe, você não consegue entrar nessa comunicação com você mesmo. E às vezes, fazendo só esse exercício, isso faz tanta diferença, porque aí você começa a enxergar o que pode ter acontecido, o que pode estar causando essas tensões no seu corpo. E aí depois que você fez isso, que você não conseguiu resolver, aí você pede ajuda. Mas às vezes é um simples detalhe. Faça isso no final do dia, né, no momento, ou na hora do almoço. Começa a se observar, veja o que seu corpo precisa de atenção. Isso vai fazendo muita diferença no seu dia a dia. E aí quando você começa a entender o que seu corpo está querendo dizer, a entender, porque um sintoma, raramente ele vai começar do nada, alguma coisa assim, só se for alguma coisa muito aguda, mas provavelmente ele já te deu algum sinal. Então não espere chegar nesse momento que você precisa de ajuda, ou às vezes você precisa até ir para uma emergência de um hospital. Comece a se observar no dia a dia. Depois que você começou a se observar, comece a entender o que está deixando que você roube aí a sua essência, que não exista mais você, que exista outra pessoa, que a outra pessoa está comandando a sua vida. Como é ruim você sentir medo de falar com alguém que é algo que você está sentindo, algo que você não gostou. Que prisão é essa que você está vivendo? Como que você não deixa essa essência linda e maravilhosa que existe aí dentro de você? Cada ser é um ser único e precisa ser vivido. Você tem que parar agora de viver o rascunho que alguém está escrevendo para você. Você precisa viver a sua história e você precisa escrever a sua história. E isso com certeza vai mudar aí o seu ano de 2025.
a sua vida. E não é para fazer isso, tá bom, eu entendi, eu vi, realmente fez sentido para mim essa live, eu tô vivendo a vida do outro, eu não sou quem eu gostaria de ser, é muito pesado o que eu estou passando. E aí você reconheceu isso, mas vai deixar no mesmo lugar. E aí você vai ficar carregando esse peso da vida do outro até quando? Né? Por que você tem que ser alguém que a outra pessoa formulou, a outra pessoa que diz quem você tem que ser? Não, você tem que ser quem você realmente é. Obrigada por estarem aqui comigo, foi ótimo voltar aí com a nossa conversa de quarta. Eu espero que vocês tenham gostado do tema, que tenha caído algumas fichas aí para quem foi chegando aí no final da live. Eu sempre deixo salva aqui 24 horas aqui no Instagram e depois eu coloco lá no canal do YouTube, lá tem todas as lives que eu já fiz até hoje. E é só você clicar aí no link da bio que vocês vão encontrar lá o canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Débora, sou fisioterapeuta, eu trabalho hoje com a microfisioterapia de forma presencial, a TME, que é a Terapia Manual Evolutiva, trabalho também com aromaterapia e para quem precisa eu sei que tem pessoas aqui que são bem distantes aqui de Brasília, eu realizo atendimento presencial em Brasília e em Unai eu voltei também agora em Minas. E para quem precisa de atendimento online, eu também atendo com uma técnica chamada Seven Healings. E o meu trabalho é voltado para te ajudar tanto questões físicas, emocionais e buscar realmente a origem dos seus sintomas. De onde que veio esse sintoma, por que seu corpo está reagindo dessa forma. Quem já passou aqui por uma sessão sabe que eu faço muitas perguntas para entender como que seu corpo está funcionando. O que eu puder te ajudar, estou aqui. E o que não tiver ao meu alcance, pode ter certeza que eu vou encaminhar para algum outro profissional. Então, obrigada novamente por vocês estarem aqui. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijão para vocês.